Olá, alunos! Iniciando mais uma aula da disciplina de Ortopedia e Traumatologia. Nessa aula de hoje, nós vamos abordar as lesões envolvendo membros superiores. Então, a gente vai compreender as lesões mais comuns associadas ao público, em contrapartida aos sinais e sintomas que vão se fazer presente. Então, caros alunos, vamos lá observar. Observar que nessas lesões nós vamos estar abordando o que a gente vai descrever como a primeira delas, que é a lesão envolvendo o manguito rotador. Então, o que isso quer nos dizer, quer nos representar? Que essa lesão, ela se refere a uma estabilização, força e alteração na mobilidade do ombro. Então, tudo isso vai estar alterado. Estando alterado, nós vamos compreender que eu vou ter lesões em grandes traumas. Ou seja, eu vou ter comprometimento de força, comprometimento de mobilidade, comprometimento da estabilidade do ombro. E assim, eu tenho provocado ela por lesões. E essas lesões vão ser lesões que a gente vai chamar de crônica. Lesões que vão sempre se tornar recidivantes, sempre surgindo o problema ao paciente. E assim, nós vamos compreender que vai trazer o impacto, que a gente vai dizer que esse impacto está surgindo entre os tendões do músculo supraespinhal, ligamento coracoacromial e articulação acromioclavicular. Então vejamos que isso tudo nos refere a trazer uma relação com a síndrome do impacto e a degeneração dos músculos voltados ao manguito rotador. E esse comprometimento, nós vamos perceber que vai estar associado aos músculos que a gente vai conhecer, trazendo na região do ombro, tendões da musculatura que vai trazer a capacidade do húmero se manter fixo, a cavidade glenoide. Então, o que é que a gente vai estar encontrando nessa situação? Que a cabeça do húmero, ela consegue manter estável na região da cavidade glenoide por conta desses tendões, da musculatura do manguito rotador. Agora, lesões sobre ele, o paciente vai ter limitação do movimento e, consequentemente, a presença de dor neste local. Logo, a gente vai conhecer o que a gente chama de síndrome do impacto, que vai trazer ao paciente, na síndrome do impacto, comprometimento voltado ao manguito rotador. Porque a gente vai observar que a presença da região voltada ao acrômio, ele sendo plano, curvo ou até mesmo ganchoso, tendo esse aspecto de gancho, ele é um importante fator que vai poder levar meu paciente a uma síndrome do manguito. Ou seja, compressão dos tendões da musculatura que envolve a região do ombro. Então, etiologicamente, nós vamos observar que vai estar se fazendo presente uma inflamação ao longo dos tendões, ruptura do tendão do supraespinhoso, inflamação de bursa. Tudo isso vai trazer aqui, um comprometimento por conta do posicionamento do acrômio, em que isso nos refere à necessidade, muitas vezes, de uma raspagem da extremidade óssea ou um procedimento, através de um procedimento de uma artroscopia. Então, os sinais e sintomas que a gente vai poder identificar no paciente vai estar associado à fase inicial, que a gente representa por edema. Edema, inchaço local, retenção de líquido naquela região. Que isso vai ser comum em jovens que representem dor no ombro e na face lateral dessa estrutura. Logo, movimentos repetitivos de elevação vão trazer aí o constante dano aos tendões dessa estrutura, comprometendo assim a sua funcionalidade. Então, vai me levar à situação que a gente descreve como uma incapacidade funcional. A incapacidade funcional nos representa dizer que vai trazer uma limitação da amplitude de movimento. Limitou a amplitude de movimento, ocasionou nesse segmento sinais e sintomas para que desenvolva fibrose e tendinite. Ou seja, a fibrose, eu tenho ali um comprometimento da articulação, com a inflamação do tendão em paralelo, trazendo, mais uma vez, a dor no ombro, com movimentos repetitivos de elevação e limitação da mobilidade, trazendo agora a presença de creptos, sons de estalidos, que é desgaste da articulação, em meio a sinais e sintomas que nós vamos poder perceber ou identificar na fase 3, que é quando tiver a ruptura do tendão. Houve um rompimento do tendão? Vamos observar a dor intensa com a perda de força voltada àquela estrutura. E isso nos vai representar, identificar uma diminuição da força para elevação,
abdução e até mesmo rotação da estrutura. Então, o paciente vai apresentar o que a gente chama de impotência funcional e absoluta, esquematizando a capacidade de trazer como correlação clínica com a situação da bursite. Vamos perceber, vamos identificar que esse paciente com lesão do acrômio, com comprometimento da bursa, trazendo a inflamação da bursite, vai nos trazer o que a gente também conhece como tendinite, inflamação do tendão. Olha o efeito cascata que o manguito rotador está trazendo aí. Tudo isso faz com que a gente perceba, identifique, que é comum na bursite e a tendinite a associação com o caso voltado à cronificação, ou seja, estado crônico daquela estrutura, para que assim a gente possa perceber, possa identificar que o paciente vai ter períodos de agudos de dor, períodos de remissão, melhora do problema, sem a presença de queixas. Depois ele volta a se tornar algo recidivante, com dor naquele local. E em meio a essa dor, nós vamos observar o que a gente descreve como capsulite adesiva, na síndrome do ombro congelado. Então, nós vamos perceber, nós vamos identificar com a deposição de fibroblastos na cápsula articular, que vai gerar uma produção de fibrose, um tecido cicatricial. E isso vai restringir a mobilidade e vão apresentar menor elasticidade àquele tecido que estava em desenvolvimento. Vai levar a encurtamento adaptativo dos tecidos conjuntivos voltado ao ombro, com a cápsula articular. Vai observar a presença da dor, limitação da amplitude de movimento, inflamação na cápsula articular. Então, a capsulite adesiva me refere ao ombro congelado, ao ombro que nesse segmento eu tenho ali tecido cicatricial e inflamado, que está restringindo mobilidade. Em meio a essa restrição, nós vamos compreender que o ombro congelado, por conta do tecido cicatricial que se formou nessas deposições. Então, quando a gente observa internamente, através da imagem de como se encontra o interior dos tecidos, ele apresenta esse formato aqui, ó, tecido cicatricial depositado, aderido aos tendões, trazendo aí uma restrição da mobilidade. Quando a gente vai para o seu aspecto clínico de correlação, ela se relaciona com a tendinite e bursite. Ou seja, nós vamos observar que uma tensão na porção inferior da cápsula articular, coberta, trazendo ao redor da cabeça do húmero, que vai deslizar para cima, comprimindo ou trazendo uma compressão ao longo das estruturas subacromiais. Vejamos que o ombro normal, com seu padrão, e ele com a presença da capsulite adesiva. Olha a cápsula aqui, ó, capsulite, trazendo aqui inflamação no interior dos espaços, voltado à cabeça do húmero. O que é que a gente vai estar identificando aí? Uma compressão dessa estrutura subacromial, que vai trazer uma limitação da mobilidade. Em contrapartida dessa limitação, nós vamos contar com a restrição de movimentos capsulares. Se eu tenho ele restrito, eu tenho uma cápsula anterior com rotação lateral restrita. Eu tenho uma cápsula posterior com rotação medial restrita. Eu tenho uma cápsula inferior com multidirecionamento restrito, anterior, superior e até mesmo posterior. Então, portanto, nós vamos passar a compreender que se a gente chega a conversar, a encontrar a inflamação agora de tendão, mas não voltar da região do ombro, vamos para a região do cotovelo, vamos falar dos epicôndilos. Ao longo dos epicôndilos, nós vamos encontrar a inflamação deles, que a gente vai descrever como epicondilite, que vai poder apresentar a medial e a lateral. Vai ser de acordo com a região desses epicôndilos, a região das porções laterais do cotovelo, que apresenta inflamação. E isso vai estar associado a microtraumas, ou seja, movimentos repetitivos ao longo do músculo pronador redondo e do flexor radial do carpo. Movimentos repetitivos nessa musculatura vai desencadear desgaste dos tendões
que em paralelo a esse desgaste vai trazer microtraumas. E esses microtraumas vão nos representar com quadro de dor, inflamação, dificuldade na movimentação daquela estrutura. Principalmente para fazer movimentos voltados à flexão de cotovelo, desvio radial, desvio ulnar. Então, quando a gente observar, movimentos repetitivos, uso diário, é essa região daqui, ó, interna, voltada ao cotovelo, que o paciente vai descrever como epicondilite, que vai ter o diagnóstico para epicondilite. Então, epicondilite vai ser inflamação do tendão voltado à porção medial. E isso a gente pode associar ao cotovelo do golfista, porque popularmente se diz que o golfista é o indivíduo mais comum que vai ter o desenvolvimento de epicondilite medial, por conta da posição voltada à prática esportiva. Então, o movimento repetitivo, o uso repetitivo dessa articulação vai levar ao comprometimento dessa estrutura. E assim, mais uma vez, volto a dizer, vai comprometer o músculo pronador em meio ao comprometimento do músculo radial do carpo. Logo, quando a gente associa ao quadro clínico, nós vamos perceber a dor à pronação e a flexão do punho, ativa ou resistida. Então, é a dor que vai se fazer presente principalmente a esses movimentos. Movimentos de dor na pronação e de flexão, que eu posso contar com padrão ativo ou padrão resistido. E essas influências vai me trazer dor também quando palpar o epicôndilo medial do paciente. Palpando essa estrutura, percebendo a existência de dor, trazendo assim a possibilidade de se fazer o teste de cotovelo do golfista, que é quando a gente palpa essa região voltada ao epicôndilo, faz um esforço, desencadeando força na região voltada à mão do paciente, e pede ao paciente para que, com a resistência que a gente está colocando ao longo da mão, palpando o epicôndilo medial, ele tente fazer a flexão do cotovelo, vencer a resistência. Então, quando ele vai fazendo a elevação do antebraço, ele vai contraindo a musculatura do pronador e do flexor que a gente acabou de falar. Consequentemente, ele vai trazer aqui, ó, o despertar da dor nesse tendão. Consequentemente, ele vai ter dor na flexão do punho, ou de modo ativo, ou como no teste, que vai estar sendo aqui uma dor de modo resistido. Então, nós vamos observar que a dor vai ser perceptível ao longo dessa região, onde está sendo pressionada pelo examinador, epicôndilo medial. Então, epicôndilo medial se refere a uma epicondilite medial. Epicondilite, inflamação dos epicôndilos. Porção medial voltado ao antebraço. Quando a gente contar com a epicondilite lateral, nós vamos estar contando com a possibilidade de ser descrita popularmente como inflamação ou lesão do cotovelo do tenista. Então, na epicondilite medial, foi a lesão voltada ao cotovelo do golfista. Agora, nós estamos entrando na lesão de cotovelo do tenista. E isso nos representa que o mecanismo de lesão, como a gente descreve como microtraumas repetitivos, voltado aos extensores e supinadores do punho. Então, a gente vai perceber que esses pequenos traumas, lesões envolvendo as fibras musculares e principalmente os tendões, vai estar associado aos músculos extensores e supinadores do punho. Então, extensores e supinadores mais comprometidos, trazendo aí principalmente o extensor radial curto do carpo. Se o extensor radial curto do carpo é o principal músculo lesionado, nós vamos estar identificando que nos movimentos comuns voltado ao movimento repetitivo desencadeado pelo tenista, vai ser esse movimento que vai trazer aí lesão, por conta do uso repetitivo dessa articulação, em paralelo ao desgaste da musculatura em meio ao desgaste dos tendões. Então, microtraumas vão surgir por conta de esforços repetitivos, desencadeado ao longo dos músculos extensores, principalmente do radial curto do carpo e do músculo supinador do punho. Então, a dor vai ser referida pelo paciente, esse processo inflamatório surgido nessa região interna. Aliás, região externa. Partindo da posição anatômica, essa região pertence à região externa,
que esquematicamente dizendo, representa-se esse lado aqui, ao epicôndilo lateral, que o paciente refere dor e incômodo aos movimentos, principalmente a esforços que ele realize. Então, o quadro clínico da epicondilite lateral, ela vai estar associada com a dor à palpação do epicôndilo lateral, com dor na extensão resistida do punho. Isso, a gente vai conseguir perceber que essas dores vai se fazer presente principalmente a movimentos, ativo ou resistido, assim como na dor na extensão resistida do punho. Trazendo a ele, quando a gente fizer o teste Cosen para a positividade do diagnóstico ou da confirmação para a epicondilite lateral, que quando a gente pede ao paciente para poder executar o movimento, nós vamos estar palpando esse epicôndilo. Então a mão está aqui, ó, palpando desde o medial para o lateral. Mas o objetivo é a gente palpar e estabilizar a região lateral. Consequentemente, nós vamos colocar a resistência agora no paciente aqui, ó, ao longo da mão, para baixo, força para baixo, pedindo para que ele vence a resistência, trazendo aqui o antebraço acima, flexionando o cotovelo. Isso quer dizer que, nesse momento, ele vai sentir dor no epicôndilo medial, no epicôndilo lateral. E esse epicôndilo lateral comprometido vai ser por conta da inflamação desses tendões, que apresentam microtraumas. Consequentemente, a gente vai compreender que o teste vai dar positivo para a confirmação de epicondilite lateral. Falando agora da síndrome do túnel do carpo, nós vamos compreender que ela vai estar associada com a compressão de raízes nervosas. Então vejamos que é uma neuropatia periférica resultante da compressão de nervo mediano. Então, terminações nervosas e nervos principalmente comprometidos e o principal dele, nervo mediano. Que isso vai desencadear ao longo do canal do túnel do carpo, muito comum esse comprometimento desse canal, porque o nervo vai estar sendo comprimido pelas estruturas que foram utilizadas, desenvolvidas, aumentando o seu tamanho e comprimindo o nervo. Ao longo da compressão do nervo nesse local, vai fazer com que tenha dor irradiada. E isso é muito comum pelo esforço ou uso repetitivo do punho, que vai trazer ao paciente a situação voltada ao público mais comprometido, que são as mulheres entre a faixa etária de 30 a 60 anos, e os casos que vai estar raramente se apresentando nos caminhos unilaterais, só uma mão se faz presente. Geralmente a gente vai ter 50% dos casos do paciente que tem diagnóstico de síndrome do túnel do carpo, ele possui esse diagnóstico nas duas mãos. Então, o que é que a gente vai estar observando? Diagnóstico de casos bilateral. Em meio a sinais e sintomas que vão se fazer presente. Os sinais e sintomas que vão se fazer presente, nós vamos contar com a dormência, que vai estar associado a uma alteração da sensibilidade, que nós também podemos associar com a descrição de paresia. Então, o termo mais comum utilizado se enquadra como paresia, voltado ao polegar e 2 ou 3 dedos. Então, ele sempre vai começar aqui, ó. A dor vai ser irradiada, a alteração da sensibilidade, a dormência ocorrendo ao longo do polegar, pegando 2 ou 3 dedos secundários. Então, até a porção medial desse terceiro dedo é que ele vai se enquadrar, tá bom? Então, aqui eu me refiro a 1, 2, 3. Então, se for a referir a todos os dedos da mão, ele vai do primeiro à porção do quarto dedo. Então, a dormência ou paresia, ela já vem lá, ó, da palma da mão. E vai desencadeando ao longo dos dedos. Desencadeou ao longo dos dedos, fazendo com que eu tenha também a dor irradiada. Dor irradiada que ela pode estar vindo de lá do cotovelo, pegando o caminho do antebraço até chegar aos dedos. Dor no punho ou até mesmo na mão. Em associação com essa dor e com a irradiação de alteração da sensibilidade, o paciente vai ter fraqueza muscular. Então, muitas vezes ele não consegue segurar um copo, um garfo, uma toalha. E essa fraqueza muscular vai trazer a ele déficit de movimento. Porque se ele tem alteração da sensibilidade, alteração da força e presença de dor, ele não vai conseguir realizar os movimentos. Movimentos vão estar limitados, principalmente movimentos finos, bruscos dos dedos, movimentos detalhados. Movimentos que a gente conte, por exemplo, com o pegar em um lápis,
passar uma linha dentro de uma agulha, movimentos pequenos, segurar uma escova de dente, esses movimentos finos, ele vai ter a limitação, por conta dessa neuropatia que a gente está descrevendo como síndrome do túnel do carpo. E a síndrome do túnel do carpo está comprimindo aqui as raízes. Então vejamos que essa compressão ela pode estar associação com outras diversas comorbidades que levem à compressão de raízes nervosas, seja radial ou ulnar, que me configure aquela que a gente acabou de descrever. Voltando aqui ao que a gente descreveu como síndrome do túnel do carpo, pois é um comprometimento periférico voltado à neuropatia, uma doença que leva à compressão de nervo mediano. Vejamos que no túnel do carpo, nós vamos ter essa situação importante a ser descrita. No canal que a gente veio falando, no canal do carpo, eu tenho os tendões dos músculos flexores. E ao meio dele eu tenho o nervo mediano. Só que essa musculatura vai se desenvolvendo, os tendões desenvolvendo, ao ponto que ele chega à situação de comprimir o nervo mediano. E quando comprime, ao longo desse espaço, é que começa a surgir a dor irradiada para os dedos, levando aí a comprometer a sua funcionalidade. Então, ligamento transverso do carpo vai estar comprometido. O túnel do carpo, que é um tecido que vai estar passando por cima dessas estruturas, é ele que vai estar superiormente comprimindo o nervo mediano, trazendo alteração de dor, sensibilidade aos dedos subsequentes. Logo, nós vamos perceber quando eu tinha falado com vocês voltado ao manguito rotador, eu vou contar com os tendões dos músculos redondo menor, infraespinhal, supraespinhal, subescapular, que são esses tendões que vão estar inseridos para garantir a estabilidade da região voltada à cabeça do húmero, a se manter inserida na cavidade glenoide. Agora, a lesão, quando eu tiver as microtraumas envolvendo essas regiões, esses tendões. E em paralelo com o acrômio que pode estar comprimindo os tendões abaixo, a musculatura, comprometendo aí a funcionalidade, predispondo lesão. Quando a gente se referir à deformidade Sprengel, a gente vai estar observando que é uma deformidade ao longo da existência de alteração escapular. Então, é uma deformidade congênita, que vai estar associado a uma falha no processo fisiológico da migração céfalo-caudal. E isso, na falha do desenvolvimento do indivíduo, voltado ao seu comprimento, formação do corpo, é uma das deformidades mais comuns que vai ocorrer ao longo da cintura escapular, ao longo da escápula. Então, a deformidade de Sprengel, ela vai contar com situações de lesões controversas, mas que os pacientes vão apresentar a estrutura óssea cartilaginosa anormal, que vai conectar o ângulo superior da escápula com a coluna cervical. E essa alteração anormal vai trazer o que a gente observa dentre as causas, um aumento da pressão intrauterina, ou seja, durante a formação do feto, o aumento da pressão lá no interior do útero fez com que a escápula se desenvolvesse de modo anormal, alterando a cinesiologia biomecânica daquela estrutura, alterando os movimentos ainda do feto, consequentemente, vai alterar a formação do recém-nascido. Musculatura hipotônica, fraqueza muscular, que vai fazer com que a escápula ela tenha essa fraqueza no sentido caudal. E, como a possível causa, mais uma delas, nós podemos descrever a presença de bolhas, a presença de fluidos voltados ao cérebro espinhal, que pode estar em deformidade. Em meio a essas possíveis causas do surgimento de Sprengel, nós vamos contar que essa deformidade ela vai ser geralmente esporádica. É raro a gente encontrar, e em minoria dos pacientes, mas observa-se que vai ter um padrão na minoria deles, autossômico dominante.
em que vão influenciar no surgimento da hereditariedade e das deformidades, trazendo aí a possibilidade da gente observar clinicamente e radiologicamente essas alterações, consideradas típicas. Então, vai trazer aqui uma abdução do ombro que está diminuída. Então, a gente observa que aquele ombro do paciente apresenta uma diminuição do movimento de abdução. A musculatura da região escapular, que vai estar no padrão hipoplásica, e em meio à hipoplasia, uma diminuição dos casos voltados à mobilidade e reorganização dessas células. Para que a gente observe como alteração, a escápula ela vai estar geralmente alta, mais elevada que a outra, com uma pequena deformidade no formato distorcido. Ou seja, ela vai estar elevada, inclinada e com seu formato muitas vezes encurtado, trazendo aí uma pequena compactação dela, da estrutura. Então vamos nos observar que o paciente apresenta essa alteração, uma escápula num padrão de normalidade, a outra inferiorizado. E a angulação protusa. A escápula ela está menor e mais exposta. A gente vai observar que alguns deles possam ter escápula lá em cima, em meio à região cervical, podendo se fazer presente nesse local. E o movimento de abdução, abertura do braço, comprometido. O braço desse lado não comprometido faz a elevação tranquilo. E já o outro, movimento bem precário. Essas situações escapulares, ela pode ter uma grande incidência do quesito congênito, ou seja, o indivíduo já nascer com essa deformidade. Essa incidência, trazendo em outras imagens, a escápula no padrão normal, escápula no padrão elevado, podendo chegar até a região voltada cervical, como a gente acabou de visualizar. Então, internamente, vai ter essa situação, escápula padrão normal, escápula elevada. Escápula com a sua largura e comprimento preservado, escápula com comprimento e largura diminuídos. Trazendo aqui, no meu paciente, ao observar, uma elevação dela comparada ao padrão de normalidade. Essa escápula mais elevada ou mais rebaixada vai trazer ao paciente, ao membro dele, uma alteração ou dificuldade na mobilidade. Isso representa dizer que essa dificuldade vai estar associado a um movimento de abdução, a um movimento de coordenação motora, trazendo a ele uma imobilidade do quesito padrão normalidade. Portanto, essas deformidades de Sprengel, elas podem estar associadas a outras deformidades, consideradas congênitas, mas a nível dessas estruturas ósseas. Então, vamos observar que a gente pode contar com escoliose. O meu paciente ele já pode nascer com padrão de escoliose, em que 50% desses pacientes apresentam escápula no padrão Sprengel. Outros vêm ser a ausência ou fusão de arcos costais. Então, o que é que acontece? Aquela criança já nasceu com alteração dos arcos costais, em que, paralelo a essas alterações, ele conta ali com cerca de aproximadamente 38% dos casos em paralelo com Sprengel. A síndrome de Klippel-Feil, que é a alteração voltada às vértebras cervicais, que podem estar fundidas, então diminuição da sua quantidade, que em paralelo à síndrome do Sprengel, ela pode estar representada por cerca de 30%. Em meio ao Sprengel com a espinha bífida, então a alteração voltada ao processo transverso das vértebras, que é no interior do canal vertebral, era o local para estar representado pela presença da medula espinhal e das meninges, mas elas não estão lá inseridas. Por elas não estarem lá, o que é que a gente vai observar? Que o processo transverso vai estar exposto, trazendo ali a saída da medula espinhal e, consequentemente, das meninges. Em associação também com as anomalias renais, doenças renais. Então, meu paciente com deformidade escapular também pode ter alterações renais. Bem, essas alterações nós vamos poder associar na síndrome de Klippel-Feil, com isso que eu vim me referindo a vocês até o momento. Olha
o padrão de crânio e tórax desse paciente. Cadê a presença das vértebras cervicais? Se as vértebras cervicais a gente olha para o paciente e não encontra, ele pode ter elas aqui, ó, comprometida, reduzida, compactada. Meu paciente pode ter uma redução da quantidade ou fusão das vértebras cervicais. Então, é esse o padrão que apresenta. E quando a gente olha para a escápula no padrão preservado, escápula inclinada, escápula é inferiorizada e inclinada. Olha a angulação dela aqui presente. Então, cadê a simetria? Estão assimétricas. A gente consegue observar e perceber essa alteração. Outra alteração importante que a gente pode identificar é que durante o tratamento, a deformidade ela é estética e funcional, no padrão de moderada a grave. Então, quer dizer que o paciente ela vai ter desde a necessidade do tratamento por um quesito estético, quanto quesito funcionalidade, para melhorar o movimento do braço, do antebraço, o movimento de abdução, adução, flexão, extensão, rotação. Os tratamentos vão ser influenciados no quesito conservador, porque não altera a progressão da doença. E o quesito desenvolvimento do padrão de ressecção parcial, liberação ou reposicionamento da escápula. São essas necessidades que vai ocorrer ao longo do tratamento conservador, para que ocorra a reorganização daquela escápula e liberação, para que possa promover ali o que a gente vai chamar de reposicionamento, que é fazer com que a escápula que a gente observa que ela se encontra inferiorizada, ela se eleve, ficando simétrica à escápula subsequente, a escápula comparada. E, consequentemente, eu trago aqui maior mobilidade, alinhamento dos ombros e reorganização da funcionalidade motora desse paciente, que muitas vezes está prejudicada, deficitária. E em meio a essas deficiências, nós vamos observar que o meu paciente também pode apresentar o que a gente descreve como pseudoartrose congênita de clavícula. Ou seja, é uma anomalia comum, pois vai levar uma falsa articulação congênita, já nasceu com ele ao longo da clavícula. É uma causa incerta, porém o que acontece? Ela vai estar presente desde o nascimento. Porém, ela não é secundária a uma fratura ocorrida. A gente viu em outro momento que eu tinha pseudoartrose, o paciente apresenta pseudoartrose, que é uma falsa articulação por conta do caso de fratura, que não foi consolidado. Então, a gente vai observar que nesse caso, ele não vai estar associado a uma fratura. Porém, o osso vai estar normal durante o parto. Então, o osso que se encontrava preservado daquele feto até o trabalho do parto, ele não evoluiu para a consolidação. Ou seja, durante a formação fetal, aquele osso ele não se teve o quesito consolidado. Houve trabalho de parto, houve o desenvolvimento do corpo do recém-nascido, mas ele desenvolveu como uma pseudoartrose. Ou seja, uma falsa articulação por conta do falso desenvolvimento do osso. Enquanto a isso, nós vamos observar que é muito comum ao longo da clavícula, que vai trazer aí lesões a esse paciente. Pois essa pseudoartrose, ela vai estar contando com a falha na fusão de duas porções do osso, que surge a partir de dois centros de ossificação. Falha voltada à região do externo, falha voltada à região da clavícula. Então, external e acromial. E essas falhas na comunicação da formação da articulação externo-acromial, externo-clavicular, quando o indivíduo nascer, a gente vai observar que ao nascimento há uma área firme de edema ao longo da clavícula. Então, o edema que vai se fazer presente, ao palpar vai ser perceptível e ao visualizar na inspeção estática e dinâmica também. Então, vamos perceber o edema neste local, em que vai estar promovendo ali a capacidade de casos de fratura com maior facilidade, dor, crepitação e o edema local. Então, quando a gente palpar, o recém-nascido vai entrar logo em fase de choro. Movimentar, vai ter a sensação de crépitos.
e o edema local, que a gente vai estar podendo perceber no aspecto visual. Sem falar do caso de dor. Então, olha o indivíduo aqui com o caso de pseudoartrose congênita. Quando a gente observa a clavícula dele, nós vamos observar a proeminência da estrutura. Cadê a continuidade dela para trazer a comunicação com o acrômio? Então, a clavícula ela não se desenvolveu para chegar à comunicação com o acrômio. Consequentemente, eu não tenho aí a articulação que a gente chama de acrômio clavicular. Em paralelo a isso, eu tenho uma região pontiaguda, protusa, e que se a gente papar vai doer nesse paciente, principalmente se for no recém-nascido. Lembrando que isso é algo congênito, o indivíduo já nasceu com essa alteração. Aqui a gente também vai poder observar que até essa região não há continuidade com ela seguinte. Cadê a comunicação dela com o acrômio que se encontra nesse local? Ao espaço existente. Então isso nos mostra o que a gente descreve como pseudoartrose, que vai influenciar a pseudoartrose ela vai influenciar no alinhamento também das escápulas, que vai influenciar na mobilidade do membro, para realizar o movimento de elevação do segmento corporal. Então, a síndrome vai estar em associação com a pseudoartrose. Outra situação importante é que a gente sempre observe o alinhamento do ombro, alinhamento de escápulas, que todos eles estão sendo comprometidos. E tudo isso compromete a função motora do paciente. Outra coisa importante é a gente observar o caso da capsulite. Olha a presença aqui, os tendões que está fazendo, os ligamentos que está fazendo com que a estrutura óssea da cabeça do húmero se encontre inserida na cavidade glenoide, porém eles estão ausentes, então o que é que acontece? Aliás, corrigindo, ausente não, eles estão em associação com a capsulite, uma cápsula fibrosa que está fazendo com que a articulação fique rígida, limitada, limitando essa articulação para que eu tenha aqui uma dificuldade na movimentação dos movimentos do húmero, para a flexão, extensão, abdução e adução, por conta dessa cápsula, dessa aderência. E essa aderência articular, a gente vai poder observar e identificar que o meu paciente, no caso da capsulite, por conta da aderência, ele vai ter a presença da cápsula desde o interior dos espaços, limitando a mobilidade voltado ao húmero. E essa limitação, quando a gente volta falando das estruturas do ombro, se ele tiver o paciente com caso de bursite, a gente vai perceber aqui, bursa espessada, inflamada. Então, meu paciente, quando fizer a movimentação do ombro, ele vai ter dor. Então, a tendência é que ele tenha repouso dessa estrutura. Posição antálgica para evitar o surgimento de dor e mobilidade. Então, vai apresentar uma imobilização do segmento para evitar a inflamação da bursa, já que ela vai estar apresentando compressão do acrômio com a região voltada ao húmero. Então, esses casos de lesões envolvendo o membro superior, ao longo das estruturas ósseas e musculares, a gente não pode deixar de relembrar o que a gente acabou de falar, a epicondilite, que a gente percebeu que era voltada ao comprometimento dos tendões envolvendo os músculos epicôndilo medial, lateral, flexores, os extensores, em que a epicondilite lateral ela vai estar associada principalmente ao epicôndilo lateral com seus músculos que vai estar apresentando a fase de comprometimento. Em que no caso da epicondilite medial, eu tenho aqui o epicôndilo medial comprometido, voltado aos músculos que se representam nessa região. Então, esses tendões são eles por esforço repetitivo, constante, movimentos errôneos, mas repetidos exaustivamente, vai estar ocorrendo desgaste da estrutura, promovendo aí as epicondilites, as inflamações dos epicôndilos, como a gente acabou de perceber. Mas voltando
a pseudoartrose, como a gente já vinha conversando, quando a gente fala do tratamento dela, então relembrando, pseudoartrose, a gente tinha falado, voltado a uma alteração na clavícula, que era uma falsa comunicação, uma falsa articulação, em meio a um déficit no desenvolvimento voltado à sua porção external e à sua porção acromial. E esse falso movimento, falsa articulação, é porque a clavícula se desenvolveu ao longo da região uterina em porção incompleta. Então eu não tive a comunicação dela com o acrômio. Ou eu posso ter a comunicação dela com o acrômio, mas não ter aqui no final, que é na porção voltada ao externo. Nesse esquema, ela não tem a comunicação com o acrômio. O que é que a gente vai estar observando? Que o tratamento dela vai estar associado a uma conduta terapêutica em meio a controvérsias. Por quê? Eu vou ter que necessitar muitas vezes de uma ressecção simples para observar como se encontra dentro, ou fazer cirurgias vinculadas a uma artroplastia para a fixação das estruturas ósseas e, consequentemente, após o ato cirúrgico, trabalhar em cima de uma mobilidade. Então, o que é que a gente vai observar? A fixação vai ser seguida da osteossíntese com enxerto, porque esse meu paciente vai precisar de enxerto para poder fazer ali a comunicação da região da clavícula em partes que se desenvolveu com a região que se torna incompleta, que faltou a comunicação para poder manter a mobilidade daquele segmento corporal. E após essa prática cirúrgica, vai ser trabalhado em cima da correção postural e organização daquele membro, contando com as fases de imobilização. Então, caros alunos, a aula de hoje sobre as disfunções voltadas a membro superior finaliza-se por aqui. Obrigado e até a próxima aula.